Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou Mário Custódio e hoje temos o prazer de receber o Eduardo Sterblich, que vai dividir a mesa aqui também com meu colega da Robert Half, Miller Gomes. Miller, obrigado. Obrigado, Marião. Baita oportunidade de estar aqui, conhecer um pouquinho mais da história do Edu e como que a gente pode linkar isso com o mercado de trabalho. Vamos nessa. O ator, roteirista, cantor e apresentador Eduardo Sterblich é protagonista hoje do musical Uma Babá Quase Perfeita, que está em cartaz hoje lá no Teatro Liberdade, em São Paulo, apoiado pela Robert Half por meio da Lei Rouanet. O artista multidisciplinar que ocupa os palcos desde os 3 anos de idade vai compartilhar aqui com a gente um pouco mais sobre a sua trajetória nas mais diversas produções. Edu, muito bem-vindo ao Robert Half Talks. A gente está muito animado em te receber aqui. O ator multi-indisciplinado, né? Estou aqui com o meu microfone maravilhoso para tentar ajudar vocês nesse podcast, tentar dar um afago. Posso fazer o ASMR para também melhorar o seu dia. Prazer em conhecê-los e contem comigo, pode perguntar o que quiser. Maravilha, Edu. Olha, eu não podia deixar de começar de outra forma sem perguntar sobre o seu destaque aí mais recente, né, no musical Uma Babá Quase Perfeita. Diga-se de passagem, já assisti, pô, achei sensacional. Pô, eu queria que você contasse aqui pra gente como é que foi o convite para esse papel, né? O que você traria como os principais desafios que você teve aí na preparação para a peça? Sim, o maior desafio é, primeiro, não imitar, né? Vamos do convite primeiro. O convite foi feito pela Renata, que a gente estava com uma parceria, inclusive nós também aqui, nós da Robert Half. Eu não sei falar nunca o sobrenome, vocês são muito bons em inglês. Meu amigo, vocês da Roberto. E aí ela falou, Edu, a gente está comprando uma peça que é Uma Babá Quase Perfeita e tem que ser você. E realmente, eu já assisti esse filme 60 mil vezes, talvez seja o filme que eu mais assisti na minha vida. E eu falei, não tem como não fazer, né? Porque é uma oportunidade de fazer uma coisa que emociona, mas ao mesmo tempo é engraçada e que une a família toda no momento onde está todo mundo assistindo coisas sozinho. Então, eu acho que foi uma oportunidade boa. E eu tinha certeza que eu não ia fazer mais musical, porque é muito difícil, né? É uma entrega muito grande, assim. E se você não se preparar fisicamente e emocionalmente, você lesiona. Porque realmente é onde o ator chega mais perto do atleta. Então, eu tenho que fazer mobilidade, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer todas as coisas que eu tenho que comer na hora certa, acordar na hora certa, tem que ter uma certa disciplina e eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho muita facilidade com ideia, mas eu tenho dificuldade com a disciplina. E aí, o musical ele me obriga a ter linhas mais duras no meu dia, né? A seguir linhas mais duras. Então é como se fosse o exército ali da arte, né? Se você não fizer aquilo do jeito que tem que ser feito, você não vai conseguir fazer, porque você lesiona, o corpo não aguenta. Tem que se alimentar bem, tem que fazer essas coisas de que velho fala para fazer, essa vitamina, não sei o quê, tomar sol, tem que fazer tudo isso que o corpo precisa para você aguentar, senão não dá certo, porque é um overtraining mesmo, assim. Então, se você não preparar o seu corpo para uma super atividade física, não dá para fazer. Então, tem que ter uma hiperconcentração para conseguir fazer. Eu até fiquei gozado, você estava falando isso, Edu, eu fiquei intrigado, né, quando eu saí da peça. Eu fui num dia da semana e eu vi que na programação, no final de semana, não me lembro se são nos 2 dias, mas em algum dia você faz 2 vezes, ou às vezes acontece você fazer 2 vezes isso. E aí, aguenta? Fim de semana são 4 vezes, né? Porque sábado tem É, 2 sessões e domingo duas. Então, muitas vezes, quando tá chegando no fim da semana, onde seu corpo tá querendo descansar mais, você tem que fazer aquele pique final, né? Mas a minha esposa estava falando que eu sou uma das únicas pessoas que ela conhece que se tivesse uma terceira sessão eu ia falar, bora, bora, sabe? Tipo, eu gosto muito do meu trabalho, né? Ele me dá muita recompensa e me dá muito prazer. Então,
Eu sou muito mais dedicado do que talentoso. Eu sou um soldado, assim, para as coisas que eu trabalho. Eu sou muito obsessivo, sou muito focado, né? E muito criativo, então, e muito preocupado. Então, naturalmente, os meus chefes gostam de mim, porque eu dou resultado. E naturalmente o resultado é positivo, porque, né, você se dedica bastante para uma coisa, a tendência é que aquela coisa fique melhor do que se você não se dedicasse tanto. Então, eu acho que isso acontece. Aí meu hiperfoco vai para isso e, e, e eu tenho recompensa de prazer, né? Por mais que esteja doendo, né? Aquilo me dá uma recompensa porque eu percebo. É a única coisa que eu sei fazer, né? É a única função que eu sei exercer, que é de ser ator. Então, eu faço aquilo com o máximo de vida possível. A gente sente isso, Edu. Eu também assisti a peça e a peça tem uma duração de 3 horas, né? Então, dançando, atuando, movimentando, trocando de roupa. É uma peça que troca muito de roupa ali, né? Em alguns momentos. Mas para o nosso público, que talvez nem todo mundo tenha a oportunidade, já fica o convite para assistir a peça também que está em cartaz. Mas para quem não assistiu, a peça tem uma dimensão, né? São 3 horas de espetáculo ali. Tem um intervalo curto de 10 minutos no meio, mas Sim. é uma atividade intensa durante 3 horas. É, quanto tempo você precisou? Você falou aqui algumas coisas que são importantes também para o mercado de trabalho, que é preparação, dedicação, foco, disciplina. Quanto tempo do convite, do preparo até a primeira apresentação? Quanto tempo você precisou? E aí, dentro de atividade física, alimentação, roteiro, decorar as falas, se preparar para cantar e tudo mais. Mas quanto tempo foi a preparação para, de fato, ir lá e começar a atuar? No Brasil existe uma preparação menor, né? Porque é difícil você ter uma empresa, por exemplo, como vocês, que patrocina uma peça, né? É difícil isso. Então, normalmente, quando você tem um patrocínio, você tem uma condição de fazer uma peça, isso fica em cartaz por pouco tempo. Você vê, na Rússia tem companhias de teatro que estão em cartaz há 50 anos com a mesma peça, né? Você vê nos Estados Unidos, você vê uma Babá Quase Perfeita, o teatro se transforma numa propaganda para aquela peça, né? Tipo, fica uma estátua enorme da Babá à frente do teatro, porque eles ficam ali meses. Então ali vira casa. Em Las Vegas você vai lá assistir a Celine Dion, você vai assistir o Beatles, o hotel inteiro fica de acordo com o espetáculo que está passando. O teatro, ele modifica a engenharia dele por conta do espetáculo que está ali. Então a gente tem um show business um pouco mais curto aqui no Brasil. A gente faz coisas que são grandiosas, mas em pouco tempo. Então, por exemplo, uma peça dessa, ela merecia ficar mais tempo em cartaz, né? Ela fica pouco tempo em cartaz, porque não tem como, é o jeito que dá para fazer, é o jeito que dá para pagar todo mundo, né? Dá para manter a coisa em pé e saudável. E os ensaios, a gente teve 2 meses de ensaio por aí. E uma coisa que eu, como ator e como soldado, eu gostaria de ter pelo menos o dobro. Então a gente tem que ficar lidando mesmo com esse jeito brasileiro do único jeito de se realizar isso, né? Porque a gente tem mais dificuldades de fazer teatro aqui do que lá fora, né? Então, por exemplo, seria muito legal poder viajar para o Brasil com uma peça dessa, mas não tem como, eu acredito que seja inviável, entendeu? Imagina que delícia que seria, né? Lá nos Estados Unidos, essa peça está em turnê, eles conseguem fazer e tal, então, tem um poder de adaptação maior. Então a gente ainda está um passo atrás, assim, eu acho, do que da realização de cultura, do que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, assim, eu acho que eles conseguem ficar mais tempo, né? A gente é meio que, plá, um acontecimento muito rápido. Aí, às vezes a gente dá sorte, como no Beetlejuice, como o Wicked, né? Dá sorte de voltar a fazer. Mas eu, por exemplo, sempre entro em cena como se fosse a última vez, porque eu sei que o tempo é muito curto, então eu já começo a me despedir desde o primeiro dia. O Edu, acho que, assim, quando eu vejo, né, e aí, porra, de, de humorista, de comediante a tocar personagens completamente diferentes em série, novela.
o próprio teatro, né? Já diferentes peças. Como é que é navegar, transitar em personagens que são tão distintos, né? E como é que você, não sei se passa pela sua cabeça, assim, eu digo, pô, é, eu corro o risco de aqui estar sendo vinculado com um caractere único, exclusivo, tipo, especialmente quando você migrou do, da comédia única e exclusivamente, que você dedicou boa parte lá da sua carreira mais para o passado, para atuar em peças, né, ah, em situações completamente distintas aqui. Eu sou uma pessoa que eu amo especialista, seja ele qual for. Tipo, uma pessoa que sabe cozinhar muito bem, sabe como lidar com alimentos, sabe aonde guardar certo a cenoura, se é no Tupperware com água, com ar, sem ar. Eu adoro especialista, o cara que sabe de som, o cara que é perfeito, o cara sabe cortar a sua barba do jeito perfeito para deixar o seu rosto exatamente melhor. A pessoa que sabe fazer a unha de um jeito que, porra, não machuca, o cara que sabe tirar o sangue de um jeito. O ortopedista que te toca e fala que você está com artrite. Eu amo especialista. E como eu amo especialista, eu quero me tornar um especialista. Então, eu me considero um especialista no que eu faço. E eu gosto de criar personagens. Então, o que acontece? Eu vejo muito entre os meus amigos, assim, entre a galera, meus colegas de trabalho, né? Que a grande maioria dos artistas hoje em dia, eles são muito mais conhecidos do que o trabalho deles. Então, nessa era de muito influenciador, de seguidor, essas coisas assim, os artistas hoje em dia eles estão muito mais famosos do que os trabalhos deles. Então, tem muito artista que você não sabe nem qual é o nome do personagem dele. Você fala assim, ah, é a novela com aquele artista. Ah, você viu o filme daquele artista? Se não é o filme do personagem, sabe? Então, por exemplo, se eu vou na rua, o que eu fico feliz é que todas as pessoas me reconhecem pelos meus personagens. É a Babá Quase Perfeita, é o Beetlejuice, é o Sérgio, é o Fred Mercury prateado, é o Poderoso. São os personagens que eu faço que são famosos, sabe? Eu não sou famoso, ninguém sabe direito o que eu penso, como que eu vivo, o que eu gosto, ninguém sabe direito, entendeu? E porque não importa mesmo. O que importa são os meus personagens, é o meu trabalho que importa. Então eu foco 100% nisso. Para o meu trabalho ter importância, para os meus personagens serem mais conhecidos do que eu, sabe? Então, é isso. Eu fico mais pobre, mas eu acho que artisticamente faz mais sentido, né? Não, mas eu acho muito legal, né? Porque não fica aquele estigma, né, da, do ator que só faz papel de mafioso, o outro, só faz papel de bandido, esse só faz papel de mocinho, né? E por aí vai, né? Você consegue. O cara aparece em todos os lugares, o cara, você sabe tudo da família dele, você sabe o que ele está empreendendo, o que ele está fazendo, o que ele está. Isso eu acho que faz com que, né, ele aparece nas revistas, faz muito comercial, ele se acha um galã, ele todo se quer, né? Então ele fica mais importante que o trabalho dele, né? O trabalho dele vira ele. E acho que a gente tem que entender qual é, para onde que a gente vai direcionar a nossa energia criativa para o nosso trabalho, né? A gente não pode trabalhar para o nosso chefe, a gente não pode trabalhar para o nosso público, a gente não pode trabalhar também só para a gente, né? Então, a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo, para quem que a gente está fazendo, sabe? E o que que a gente quer fazer. Né? Quando você fica trabalhando muito por que a grande maioria das pessoas, né, que é o que eu quero dizer, né? Tipo, a grande maioria das pessoas ficam preocupadas com salário e cargo, né? E não com o que elas podem fazer de diferença para a humanidade, para a empresa, para a família delas, sabe? Tipo, elas ficam muito preocupadas com como elas podem ter um cargo melhor, como que elas podem ter um carro melhor, como que elas podem tirar mais férias, como que elas podem ter um salário mais interessante, e nunca ela está preocupada em como ela ser melhor, sabe? Como que ela pode melhorar como pessoa. Então fica num ciclo vicioso eterno de uma pessoa que acha que ela é o cargo dela, acha que ela é as ideias que ela acha que ela é. Tipo, eu sou um pai, eu sou um marido,
sou um filho, eu sou um chefe, eu sou um criativo. Isso, na verdade, a gente não é nada disso, né? A gente é uma consciência que está em cima dessas ideias todas, né? Então, quando a gente começa a se preocupar muito com dinheiro e com cargo e com essas coisas, a gente se perde do nosso propósito inicial, da nossa alma, sabe? Que é o que a gente veio fazer aqui na Terra. E nem sempre a gente veio ser rico, nem sempre a gente veio ser famoso, né? Às vezes a gente veio servir mais, a gente veio amar, a gente veio fazer a diferença na vida de alguém. Então a vida ela é muito mais simples, mas muito mais complexa do que o seu trabalho, entendeu? Então, o seu trabalho tem que servir de alguma coisa, de alguma forma para alguém. Eu sinto que eu, como artista, tive essa sorte, porque como eu sou humorista e ri, né? Todo mundo fala que rir é o melhor remédio, e realmente fazer alguém rir de uma certa forma, curar a pessoa, né? Você fazer alguém rir de um erro é você exorcizar o erro da pessoa, né? Você ri de um pecado, você exorcizou ele, né? Então, realmente, eu ser um artista e ser um humorista, eu me sinto no lugar de. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o outro. Na Babá Quase Perfeita, quantas pessoas se separaram, né? Quantos filhos se sentem abandonados? Quantos pais se sentem ausentes? Quantas mães se sentem culpadas? Então eu faço a peça para todas as pessoas sentirem todas, para provocar nas pessoas todos esses sentimentos, tentar fazer isso pelo menos, né? Todo mundo ali é o filho, é o pai, é a mãe, todo mundo são todas essas entidades ao mesmo tempo. E o teatro existe para isso, para a gente provocar no público sentimentos que vão tentar talvez modificar e melhorar ele né, na vida dele, mostrar para ele realidades. É uma puta terapia, né? Você mostra uma realidade de um passado, de um futuro, de uma vida que você não tem, mas que você entende e que aquilo te cura de alguma forma, né? Ele te ensina de alguma forma, né? Total, e aqui a gente fala, Edu, isso que você está trazendo, que vai muito em linha de propósito, né? Acho que é a palavra. Por que que você faz aquilo? Qual é o teu objetivo final? É o propósito que te move, né? E isso, você está falando agora, mais maduro, já com muitas obras feitas na tua vida, mas se a gente olha para a tua carreira, a gente consegue enxergar isso há bastante tempo já, né? Porque você começou a fazer algumas peças, alguns projetos projetos específicos e por contrato, por tempo determinado, né? Você ficou muito tempo numa mesma casa e depois você saiu para trabalhar por projeto, por propósito, pelo que você queria. E hoje no mercado de trabalho a gente vê que muitos profissionais às vezes têm receio, né, de trabalhar por um projeto ou por um prazo determinado, né? E eu acredito pela tua última fala aqui que trouxeram diversos benefícios para você trabalhar assim. Agora eu pego essa obra, agora eu pego essa obra. Então, o que que você pode falar aqui para nossa audiência em termos de benefícios de trabalhar por um propósito, por um objetivo, por um tempo determinado com um foco específico? Eu acho que assim, tipo, a gente nunca tem segurança de nada, né? Deus tem um humor muito extraterrestre. Então, quanto mais você achar que você tem controle sobre alguma coisa, maior vai ser a rasteira que tu vai tomar, que alguém vai dar uma risadinha de você para você largar de ser besta, né? Então, tipo, a pessoa que sabe de tudo é um desesperado. Então, eu acho que a gente tem que aceitar que a gente está aqui para aprender e está aqui para servir, para ser solidário também a todo mundo, né? E fazer a diferença na vida dos outros também. Eu acho que em qualquer lugar, né? Então, eu acredito assim, quando você trabalha, você nunca pode trabalhar pelo dinheiro. Você tem que trabalhar pelo seu propósito, né? O que que você veio fazer aqui, né? Tipo, tem muita gente que fala assim, eu preciso de um emprego, mas o que que você faz? Faço qualquer coisa. Pô, qualquer coisa é muita coisa. Entendeu? Você tem que saber o que você faz diferença. E às vezes você servir um bom café faz toda a diferença na vida de muita gente na empresa, sabe? Então é você saber qual é o seu talento e você focar no que você sabe fazer, sabe? De diferente, você focar no que você sabe fazer, não focar no que vai te dar mais resultado, né? É focar no que vai te dar mais alegria, no que vai fazer mais diferença, né? É porque é difícil falar isso no mundo de hoje, né? Todo mundo quer resultado, né? Mas alguém tem que falar, entendeu? Tanto é que você vê que tá todo mundo fazendo isso
E o mundo não tá dando certo. Tipo, tá todo mundo triste, viciado pra caramba em celular. Ninguém mais olha pro horizonte, ninguém mais vê o mundo como ele é. Tá todo mundo viciado numa vida que não existe, entendeu? Uma vida totalmente mentirosa. E a gente perde a noção do que é a vida real mesmo. Então tá todo mundo perdido de propósito. A, a- os Illuminatis estão conseguindo fazer o que deveriam, o que gostariam, né? Fazer a gente ficar viciado em prazeres imbecis e olhando para baixo sem conseguir perceber o que está acontecendo. E a gente vai só se consumir, vai só consumir nossa própria vida, nossa própria saúde, sabe, para tentar entender, para tentar buscar alguma coisa que a gente não sabe nem um primeiro lugar que eu não sei onde é e que, mas que deve ser melhor do que aqui. E você fica sempre buscando uma coisa que não existe. E você perde, e acho que a qualidade de vida é onde está o dinheiro. E a qualidade de vida é exatamente o contrário, é onde não está o dinheiro. E quanto menos eu pensei em ganhar dinheiro, mais eu ganhei dinheiro, que mais eu foquei no meu trabalho. E naturalmente, quando você foca no seu trabalho, no que você sabe fazer, vem o dinheiro. As pessoas querem trabalhar e querem pagar quem sabe e quem gosta de trabalhar e quem sabe o que está fazendo. Então, se você focar no que você sabe fazer, em qual é o seu talento, independente se você ganha dinheiro ou não, você vai ganhar dinheiro. É meio que aquela coisa, quando você começa a também dar dinheiro, você começa a ganhar, que é a lei da prosperidade, né? Essa coisa. É meio que isso, quando você começa a lidar com o dinheiro como se ele não fosse um Deus, e sim uma criação humana, o- começa a acontecer coisas na sua vida, assim. Quando as pessoas ficam muito ligadas, achando que a economia e o dinheiro e o lucro são deuses, né? E na verdade os deuses são o ar, a água, a terra, né? O Capitão Planeta lá, o coração. É a gente se perdeu da porra, entendeu? A gente está muito, muito viciado em resultado e dinheiro e imediatismo e se perdeu das nossas raízes, que é uma coisa muito indígena mesmo, né? Então é entender que a gente está perdendo o pé no chão, entendeu? A minha leitura disso, eu sou psicólogo de formação, né? Então, a terapia ajuda a gente a entender o que é valoroso para nós, né? Então, o que que é valoroso para o Miller? Isso te ajuda a esclarecer muitas ideias, né? E eu acho que é isso, é a gente entender o que que é resultado para o Mário, para o Edu, para o Miller, o que que eu estou buscando no meu trabalho, na minha vida pessoal e etc, né? E quando você fala assim com tanta propriedade, imagino que a terapia todo dia te ajuda a ter claro o que que é importante para o Edu hoje. Onde que você vai focar? Se é numa peça, se é num entregável, ou se é em dinheiro para você construir a tua própria peça e fazer alguma coisa. Enfim, cada um tem o teu norte, né? Mas a minha pergunta é, quando que isso começou a ser consciente para o Edu? Acredito que Desde seja um processo ao pequeno. longo da carreira. Desde pequeno, eu tenho uma família minha tia deu aula, minha tia-avó deu aula no Hector Studios, era uma puta diretora de teatro. Ela fundou o Tablado, que é um grande colégio de teatro aqui no Brasil, aqui no Rio. E ela era uma megera, ela pedia, se um ator ajeitasse a cueca no palco, no ensaio ela jogava o tamanco, respeite o palco. Então é um lugar divino mesmo, é um lugar que mexe com o divino, com o misterioso, né? Que não é um lugar ordinário, não é um metrô, sabe? O teatro é um lugar divino, é um lugar mágico. Então, é um lugar, a gente tem a arte para que a verdade não nos destrua, entendeu? A verdade é muito cruel. Então, a gente tem a música, a gente tem a arte, a gente tem essas coisas todas para que a gente consiga sair e iludir um pouco o nosso tédio, entendeu? Porque é muito difícil viver. A vida é cruel, a vida ela é muito cruel e ela é muito rápida. E a gente fica achando que a gente tem o controle dela, é o que eu estou querendo dizer. Então, eu acredito que quando você percebe que o seu propósito você se encontrar dentro da sua função, entender qual é a sua função e não o que a frase é o que que eu vou dar para o mundo, e não o que o mundo vai dar para mim, entendeu? As pessoas querem, elas ficam querendo receber e ninguém quer ficar dando. Aí fica um mundo de um monte de gente que quer. Aí é difícil, entendeu? E o bom de ser artista é isso, porque você dá. É engraçado, né? Porque falando sobre isso, né? Você percebe que tem uma linha de pessoas que querem querem like a qualquer custo,
e acham que podem ganhar dinheiro e fazer a vida com coisas, com futilidades e, enfim, postando conteúdos que muitas vezes não agregam nada a ninguém. O que preocupa, né? Isso, aí você até falou do celular e, pô, e cada vez mais você vê as pessoas lá quase que escravas, né, do celular e de ter que estar conectado, é que você tem muita gente que já não tem, né, inclusive paciência para assistir um filme do começo ao fim, né, o que é triste, né, aqui. É, Mas, Edu, eu queria te perguntar aí, na linha daqueles que valorizam a cultura, tá? E que entendem e que, de fato, apreciam um bom filme, um bom teatro, uma boa peça, né? Como é que é, assim, tipo, para não parecer que é fácil, né? Aliás, na contramão daquele que acha que postou é fácil, não preciso trabalhar, é tudo tranquilo, tenho like e vou fazer a vida assim. Pô, divide com a gente, assim, como é que foi, assim, quanto você ralou para chegar, né, onde você está e, assim, quão exaustiva é a sua rotina no final do dia, né? Porque a gente vê o que você entrega, que é fantástico, mas, pô, no bastidor, né? O quanto é exaustivo, o quanto você rala, o quanto você precisou ralar para chegar onde você está hoje, né? É muito exaustivo, até porque eu falo, tipo, eu me considero esse soldado que vai na frente tomando tiro, falando, vambora, sabe? Eu sou essa pessoa, então isso me faz mal também, mas isso eu acho que é minha sina, como se fosse a maldição do bicho de circo, sabe? Não tenho muito para, não tenho, acho que não vou ter muito para onde fugir. Eu sou um cara que eu me dedico muito no meu trabalho. Então, em todos os meus trabalhos, seja na Globo, seja na peça, eu me dedico muito. Então, naturalmente, essa corda fica mais esticada mesmo. Então, fica uma corda mais esticada, o que é perigoso, porque eu deixo esticar a corda porque eu gosto, tenho um prazer, né, de fazer. Então, tipo, a corda estica. Mas é muito difícil. Eu só consigo fazer porque é a minha especialidade, é o que me dá prazer. É como se eu tivesse o talento de curar um câncer no cérebro. Imagina se você tem uma metástase, uma parada muito difícil de resolver e você sabe como resolver, você consegue tirar que é impossível. Eu adoro isso, sabe? Então, e para mim, fazer teatro é isso, é impossível. Tipo, aquilo ali dá certo daquele jeito, é só realmente tem muita energia abençoando. Sabe, porque é muito difícil, é tudo ao vivo, é muito legal, entendeu? É muito diferente, né? É o que eu mais gosto de fazer. Então é o que mais me dá prazer. Tanto é que quando dá um erro, eu aproveito o erro, eu aprendo muito mais com o erro do que com a repetição e com o acerto, né? Eu decoro muito mais um texto errando ele, não sabendo ele, né? Do que achar que eu sei. Quando você acha que você sabe, a tendência é você errar e se frustrar. Quando você tem certeza que você não sabe, você sempre vai ficar pensando nele, você sempre vai ficar buscando ele, você sempre vai ficar lembrando que história que é que você vai contar. Nunca você se acomoda, você está sempre pegando fogo, botando lenha no seu próprio trabalho. Eu faço teatro desde os 3 anos de idade. Então, tipo, eu faço há muitos anos, né? Então, eu me considero um especialista nisso. Eu não sou o especialista, mas eu sou um especialista, né? E me especializei também em comédia, porque eu fiz palhaço durante 9 anos, que é comédia física, na verdade. E depois eu entrei no pânico e descobri que eu sou popular. Nunca achei que eu fosse popular, eu achava que eu era uma pessoa mais hermética. Eu descobri que eu sou popular e descobri que eu consigo fazer uma coisa que é o limite do limite da possibilidade de fazer teatro, que é cantar, sapatear e fazer uma cena ao mesmo tempo, entendeu? Isso é muito difícil. Então eu me sinto hoje um bom artista. Porque, principalmente porque eu entendo a minha função e eu corro muito atrás dedicadamente para fazer com que valha a pena o que eu estou fazendo, né? Porque o público é a minha entidade principal. Eu preciso que a galera pague para estar ali, né? Se for um evento pago, que a galera, se for um evento de graça, que a galera tenha vontade de estar ali ou de pagar para estar ali. E que faça valer, porque teatro ruim é uma das piores coisas do mundo, né? Então, que faça valer aquele evento ali. Então, ali eu tô sangrando, eu vou morrer por você, entendeu?
e você vai ver um ator se dedicando em cena, estando bom ou ruim, você vai ver que eu estou ali dedicado para te fazer valer a pena a sua noite, fazer valer a pena a sua presença, né? Como se eu estiver cozinhando uma lasanha, eu vou querer fazer a melhor lasanha do mundo para você jantar, entendeu? Edu, te ouvindo assim, e a gente, nossa rotina aqui é ouvir bons profissionais falando. E aí a nossa atenção sempre fica em o que faria esse profissional sair de onde ele está, ou qual é o próximo passo da carreira desse profissional. Então, nessa linha eu tenho duas perguntas para ti, né, em uma só. A primeira seria, você já viveu muita coisa na tua vida, diversas empresas e cenários. O que que faria você sair imediatamente? O que poderia acontecer no teu trabalho que faria você sair imediatamente dele? E a outra é, qual o próximo passo? O que que você olha para frente? Qual que seria um motivador ou um impulsionador para a gente chamar o Edu para um novo desafio? O que que você busca? O que me faria me fazer sentir, me sair imediatamente, eu sou essa pessoa que do nada eu falo, não quero mais, eu não quero mais, acabou, não tem como. Não tem como. Se eu tivesse, pode ser o que for, um casamento, pode ser o trabalho mais importante do mundo. Se eu perceber que eu não sou bem-vindo, que eu não deveria estar ali, ou que não estou sendo respeitado, que a minha dignidade de alguma forma está sendo ferida, isso não, eu não penso. Tipo, eu simplesmente sumo, não me importa, sabe? Não me importa a consequência, é mais forte do que eu, assim. Para mim, eu preciso ter confiança e me sentir cuidado, né? Me sentir, como eu também dou muito afeto, eu também preciso me sentir cuidado, me sentir, né, mimado de alguma forma, porque eu mimo todo mundo, eu sou um bom amigo, eu faço. Então, eu acho que é isso. Quando eu me sinto que não me sinto bem-vindo, eu não fico, né? E eu acho que novos desafios, eu não, por exemplo, eu não reclamo, eu não trago dilema para o trabalho, entendeu? Eu resolvo o dilema. Então, você me traz um problema, eu vou ter 5 sugestões de como resolver aquilo ali, entendeu? De uma forma barata. Então, eu sou a pessoa que eu resolvo o problema. Eu não sou a pessoa que fica trazendo um problema para o trabalho e nem levo o caixão para casa. Acabou aquele dia, eu vou para casa, vou dormir, vou descansar. Ficar pensando em carregar esse caixão para casa, sabe? O próximo dia, vamos trabalhar melhor. O próximo dia, mais uma chance, vamos trabalhar melhor, vamos ser melhor. E de novos desafios é aproveitar que eu já entendi quem eu sou, que agora eu preciso sentar na minha cadeira, digamos assim, que esse é o momento da minha vida. Eu vou fazer as minhas coisas. Então, agora eu vou voltar a fazer as minhas coisas, mas agora com mais propriedade, né? Antes do Pânico, eu já fazia teatro há mais de 20 anos, né? Então, eu fui para o Pânico como um ator de teatro, que eu não sabia nem que eu era popular, né? Eu não sabia nunca. Eu tinha certeza que eu nunca ia ganhar dinheiro na minha vida, entendeu? Mas também tinha certeza que eu nunca ia ser um cara que trabalha com algo que não gosta. Então, eu acho que o negócio é você trabalhar com o que você gosta, com o que te faz bem, entendeu? Se não está te fazendo bem, esse é o sinal que você tem que procurar uma outra função na tua vida, entendeu? O Edu, tem acho, que uma coisa legal assim de que eu queria te ouvir, né? A gente ouve muito, né, de profissionais que às vezes não estão desempenhando um bom trabalho, com a justificativa de que não estou motivado. Não, hoje eu não estou motivado, perdi a minha motivação, não estou desempenhando por uma questão de pura, única e exclusivamente de motivação. E a gente sabe que no dia a dia, né, a gente tem dias bons, dias ruins. Nem todos os dias a gente está motivado, mas Sim. existe algo que é o comprometimento, né, o compromisso. A minha pergunta é, Edu, já aconteceu? Você tem exemplos já de ser ir lá para uma peça e o estabelecimento está vazio ou está com poucos gatos pingados lá? E como é que você reagiu? Como que foi qual foi sua atitude? O que você sentiu? Eu sou de um colégio onde acha que o fracasso é mais importante do que o sucesso, né? Eu sou um artista existencialista, digamos assim. Então, eu não acredito no sucesso, né? Eu acredito que você só chega no sucesso quando você está surfando no fracasso, entendeu? Então, tipo,
eu sempre gostei. A maioria das coisas que eu fiz, a maioria das peças que eu fiz na minha vida foram peças ruins para ninguém, né? Como eu faço teatro desde criança, a maioria foi para poucas pessoas ou para ninguém mesmo, assim. E isso só me fez aprender e entender que, na verdade, como a Fernanda Montenegro fala, eu sou condenado à minha profissão. Eu não sou, é uma vocação, mas eu sou condenado a isso. Se eu não fizer, seja para um ou para mil, eu fico com febre. Entendeu? Me dá um prazer fisiológico fazer, entendeu? Então, eu preciso estar ali fazendo. Então, eu fazendo no metrô, fazendo no teatro, fazendo na Broadway, para mim é o mesmo prazer, entendeu? Tanto é que eu fico triste, por exemplo, essa polêmica que deu no Wicked, de que as pessoas estão cantando a música, o caramba, e aí estão reclamando que o público está cantando. Gente, você não pode reclamar que você é um fenômeno. Você não pode reclamar que você é um sucesso, entendeu? Existem sortes e reveses, né? Do jogo da vida. Você vai ter uma sorte, essa sorte vai te trazer um revés. Mas você não pode nunca reclamar que é um sucesso, entendeu? Você nunca pode reclamar no teatro que você é um sucesso, entendeu? Que você é um fenômeno. Porque tem muitas peças que são riquíssimas, que não fazem diferença nenhuma. Tem peças que são pobríssimas, que ninguém vê, que mudou a vida de muita gente, ou mudou muito a vida de pouca gente, sabe? Então, tipo, o teatro ele é uma mágica. A arte ela foi feita para isso, ela é louca, ela é um milagre. Então ela não é lógica, ela não trabalha igual o mercado trabalha, sabe? Ela não tem lógica, entendeu? Então, às vezes, uma peça para três pessoas mudou a vida de três pessoas. E um show da Taylor Swift para 30 mil não mudou a vida de ninguém, entendeu? Então, às vezes, isso é possível acontecer. A gente está falando de humanismo, né, Edu? A linha que eu seguia na época que eu atendi, hoje não atendo mais, né, como psicólogo, mas eu segui a linha do Rogers, né, que a teoria dele é o humanismo, né, que o aqui e agora eu estou concentrado na outra pessoa. E falando disso, de humanismo, vamos caminhando aqui para a última pergunta, usa toda essa tua paixão e o quanto que essa peça pode impactar as pessoas que vão assistir e que não tiveram oportunidade ainda, para fazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo aqui. é, Agora é contigo, Edu. Convido o pessoal aí para assistir a Uma Não, Babá Quase ainda Perfeita. mais o pessoal da Rabbit House, porque vocês têm ingressos, né? Então vocês são obrigados aí. Mas o convite é: a gente vive eventos online, tudo nosso é online. O teatro é uma coisa que sobrevive, né? Como as sete artes, elas não são sete à toa, né? Elas sobrevivem. A televisão não é arte, né? Rádio não é arte. Podem ter artistas que estão ali, mas na internet não é arte. Ela pode ser feita, pode ter artistas que estão na internet. Mas existe a arte é aquilo que vai durar para sempre na mesma linguagem dela mesma. Então, e ela foi feita para isso, ela foi feita para ser um inimigo hoje ela é o inimigo do celular. Então tá todo mundo hoje, você vai num restaurante, tá todo mundo, principalmente criança, você vê no iPad, no celular, os pais não dão atenção para os seus próprios filhos, ficam culpados por isso. É um excesso de trabalho, é um excesso de ideia na cabeça, excesso de informação por causa do celular. E aí o remédio disso é mais celular. E a gente sabe disso como os nossos pais sabiam com cigarro, e a gente se pouco importa para isso e vai dar muito mais questão de sequela mais para frente, muito mais grave do que a gente imagina. Então a gente está vivendo um mundo totalmente online. E a arte ela é offline. Você pode pegar a Mona Lisa e botar numa televisão de plasma na sua parede, mas ela não representa e nunca vai representar a Mona Lisa. Ela nunca vai representar aquilo lá que está lá naquele quadro pintado por aquela pessoa que está há anos ali, como uma árvore que tem 600 anos. Nunca uma foto da árvore de 600 anos vai representar a árvore de 600 anos. Não tem como, entendeu? E a arte, o teatro, a gente sofreu muito com a falta disso, né? Com a falta de incentivo para o cinema, para o teatro, para a cultura. Agora a gente está voltando a ter isso. E quando a gente voltou a ter isso, a gente está tendo grandes resultados disso.
tanto no cinema, internacionalmente falando, quanto os gringos vindo ver a Babá Quase Perfeita, falando que o único lugar onde as pessoas choram vendo a peça, além de rir pra caramba, é no Brasil. Então a gente está conseguindo fazer a diferença. Você como família, você como todo mundo se sente abandonado, todo mundo se sente melancólico o suficiente, todo mundo se sente não uma fraude ou às vezes até invejoso ou não grato o suficiente. Todo mundo se sente assim. E as famílias se desreuniram depois dessas algumas eleições que tivemos, né? Uma coisa que a gente tinha no Natal, que era uma sensação de infância que não se tem mais, as famílias não existem muito mais como eram. Então é uma forma, essa peça, ela é uma forma de você se reunir novamente com a sua família, e você ter uma sensação quente de família e de união, de unção. Então é você levar, não é você assistir essa peça sozinho, é você levar a sua família para assistir essa peça, para você ver uma fotografia da sua própria família e você se reconhecer na peça, se divertir, não sozinho, não rir para a tela de celular. É você se divertir e olhar para o lado, tá a tua avó rindo junto com você da mesma piada e se emocionando com você da mesma história, com a mesma história. Então, é uma experiência melhor do que uma montanha-russa, entendeu? Que vocês estão ajudando o público a ter, né, em São Paulo. Então, não deixa de ir, porque é um evento offline melhor que o Coachella. Não sei, acredito eu. Com certeza, Edu. Aí eu posso testemunhar e pô, foi demais, assim, sensacional. Recomendo, mas está aqui a recomendação aqui para quem não foi, demorou. Tem que ir. Vale muito a pena. E eu levei a comitiva toda e todo mundo se divertiu. Foi sensacional. Ô, Edu, só um parênteses. Cara, uma curiosidade aqui. Você já cantava? Você precisou, cara? Como eu tive de família de teatro, né? Antigamente, Aham. hoje em dia o palhaço ele tem que falar, oi, criançada! Antigamente tinha que ser acróbata, tinha que tocar um instrumento, tinha que cantar, tinha que fazer cascata. Então, tipo, a mesma coisa, eu queria ser um grande artista. Para ser um grande artista, tinha que saber fazer, jogar nas 11. Então, eu sei fazer luz, teatro, eu conheço o teatro como geografia, eu sei fazer o som de uma peça, eu edito áudio, eu edito vídeo, entendeu? Então, eu posso dar aula de teatro. Eu sou um professor de teatro, eu sou um bom diretor de teatro. Então, eu me preparei para ser tudo dentro dessa minha função. Eu queria saber cantar, dançar e interpretar, que era para ser um artista completo, né? Então, na verdade, eu não sei dançar, cantar, interpretar bem, mas eu faço um pouquinho de cada coisa e dá para dar uma enganada, entendeu? Como eu sou palhaço, todo mundo acredita. Bom, vou encerrar aqui, Edu. Cara, não tem nem como agradecer aí a sua disponibilidade aí de dividir parte do seu tempo conversando conosco. Agradecer, na verdade, eu vou agradecer a vocês por serem patrocinadores de arte no Brasil. Então, só isso aí vocês já estão sendo muito abençoados, com certeza, por alguns deuses da arte. Então, tenho certeza que vocês vão ter muito lucro esse ano e ano que vem. Valeu, Edu. Vamos impactar mais vidas. Aqui a gente falou muito de propósito aqui na nossa conversa. E eu trabalhava numa empresa 10 anos antes de vir para cá. E o que me fez mudar é que aqui eu tenho a possibilidade de impactar mais vidas. É isso De ligar aí. para uma pessoa que está infeliz no trabalho e falar, cara, eu tenho uma oportunidade onde você vai ser mais feliz do que onde você está hoje. E isso, cara, É não isso tem preço. aí. E não tem preço, e quando não tem preço, aí que dá dinheiro. Muito bom. Hoje conversamos com o Eduardo Sterblit sobre o musical Uma Babá Quase Perfeita e também suas diversas faces ao longo da sua trajetória no meio artístico. Eu sou Mário Custódio, espero vocês na próxima edição do Robert Half Talks. Roberto. Olha lá. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira.
Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o robertref.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!